Após Garp ir para o território do Barba Negra Hat no Sul, o seu destino foi traçado. Ele foi capturado pelos piratas do Barba Negra, que planejam usá-lo para os seus planos. Então, se você quer saber sobre tudo isso e qual é o trágico destino do Garp, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e o Garp é um personagem que eu gosto muito em One Piece, mas infelizmente a sua história parece estar chegando ao fim. O homem conhecido como Garp o Punho deixará o seu legado. Mas então eu peço para você também usar o seu punho e dar um soco no like desse vídeo, um soco tão forte quanto o do Garp. E com isso então, vamos agora para o destino final de Monkey D. Garp. Garp é alguém que se importa muito com seu trabalho, e desde que ele se tornou um marinheiro aos 22 anos, ele vem se esforçando para aplicar a justiça e subiu rapidamente na hierarquia da marinha, alcançando o posto de vice-almirante. Ele ganhou seu epíteto de Herói dos Fuzileiros Navais durante o tempo conhecido como a Era dos Rocks, depois que ele derrotou o Rocks de Shebeck em God Valley ao unir forças com o Gold Roger. O Garp também perseguiu outros piratas como a Shaq, por exemplo, que era a capitã das Piratas Cujas, uma tripulação poderosa de jovens amazonas. 30 anos atrás, ele também lutou contra Shinjao e ganhou seu epíteto de Garp o Punho, além de também ganhar o ódio de Shinjao depois de amassar sua cabeça pontiaguda, que era a cabeça mais forte da época, e tinha força para partir um continente inteiro de gelo. Ele se tornou famoso por encurralar e lutar contra o falecido rei dos piratas Gold Roger inúmeras vezes em sua carreira. Garp também recebeu várias ofertas de promoção para a posição de almirante do, na época, almirante de frota Kong, mas ele recusou todas as vezes, porque apesar de servir sua vida à justiça, ele não a serviria aos nobres mundiais. Além disso, quando um dos maiores piratas de sua época, Chique o Leão Dourado, atacou Marineford para impedir a execução do Roger, Garp, se unindo ao Sengoku, o enfrentou em uma batalha que devastou metade de Marineford, e eles conseguiram derrotá-lo. Todos esses são feitos do marinheiro mais forte da marinha, mas a sua maior conquista foi criar aqueles que seriam os seus netos, o Luffy, que é seu neto legítimo, e o Ace, que mesmo não tendo seu sangue, ainda era sua família. E assim começa a divisão do Garp. Ao mesmo tempo em que ele servia sua vida à justiça, ele também amava os seus netos que queriam se tornar piratas, que são criminosos aos olhos da marinha. E por isso Garp tentou os convencer a também serem marinheiros, muitas vezes usando seu amor, mais conhecido como seus punhos, para tentar os colocarem na linha, mas isso não adiantou, e o resultado foi o grande conflito de Marineford, onde Garp teve que escolher entre o seu trabalho e a sua justiça, ou a sua família. E escolhendo a sua justiça, isso resultou na morte do Ace. A morte do Ace foi um peso muito grande para o Garp, porque por mais que ele quisesse salvar o seu neto, ele não fez, deixando a marinha ditar o seu destino. Isso fica claro quando ele deixa Luffy o socar para chegar na plataforma de execução e libertar o Ace, assim como quando ele se enfurece e vai para cima do Akainu para o matar depois que ele atravessa o seu punho no peito do Ace. E sem dúvidas, eu acredito que Garp teria acabado com Akainu naquele instante se não tivesse sido parado pelo Sengoku. Mas já não adiantava mais, esta tinha sido a sua escolha. Como a Dadan mesmo disse depois, ele escolheu o seu trabalho no lugar de sua família. E isso o afetou tanto que ele decidiu deixar seu posto de marinheiro, continuando apenas como mentor para a próxima geração, tendo como aprendizes o Kobe e o Helmeppo. Isso tudo serve para nos mostrar que o Garp já não tem um papel tão importante na história. Ele, apesar de ter sido o maior fuzileiro naval que já existiu na marinha, ainda não pôde fazer nada para salvar sua família. Ele até mesmo se aposentou e passou seu legado para frente. E isso me faz acreditar que ele terá sua morte muito em breve na história.
Após a abolição do sistema dos Chichibukais, Kobe se dirigiu para a Amazon Lily para capturar Boa Hancock. Porém, ao chegar na Terra das Amazonas, ele também se encontra com Barba Negra e a sua tripulação, que após perceber que Rayleigh também estava na ilha, ele sequestra Kobe e foge dali, o levando até o seu território, na ilha de Hachinosu. Quando Garp descobre que o seu discípulo Kobe foi sequestrado, ele imediatamente vai até a base da marinha para pegar Helmeppo e partir para Hachinosu, onde é o território do Barba Negra. Garp então, junto com Helmeppo e a equipe Sword, atacam Hachinosu, enfrentando alguns dos piratas do Barba Negra que estavam ali. Porém, para a surpresa deles, Kuzan havia se juntado a Teach, se tornando o 10º capitão titânico dos piratas do Barba Negra. Kuzan, apesar de já ter sido discípulo do Garp no passado, ainda assim luta contra ele com todas as suas forças, mas Garp o supera, se mostrando claramente mais forte. Porém, de repente, Shiryu Invisível, com os poderes de sua fruta, tentou atacar Kobe com sua espada, que não havia percebido sua presença. Garp rapidamente então agiu, entrando na frente de Kobe e levando o ataque em seu lugar. Agora ferido, Garp então ordenou que todos fugissem e o deixasse para trás. Com isso, após todos terem conseguido fugir em segurança, Garp foi perfurado no peito novamente, desta vez pelo gelo do Kuzan. Garp sorriu enquanto dizia a todos, através do Dendenmushi, para nunca esquecerem que eles são o futuro da marinha. Dizendo isso, Garp começa a rir enquanto seu corpo é congelado por Kuzan. Mais tarde, no capítulo 1126, descobrimos que apesar de tudo isso, Garp continua vivo e apenas foi preso em Hachinosu porque Teach deseja usar como moeda de troca. O plano de Barba Negra é usar Garp para negociar com o governo mundial. Eles querem fazer de Hachinosu um reino reconhecido pelo governo, assim como os outros que já vimos na história, como Alabasta e Dressrosa, por exemplo, e com isso, Barba Negra se tornará um rei, o que permitirá com que ele participe também do Reverie. Porém, esse plano é um pouco falho, até porque Garp até pode ser considerado um herói dos fuzileiros navais, porém ele já entregou sua carta de demissão à marinha, e apenas continua lá porque Kong, o seu superior, lhe pediu para continuar treinando a nova geração de marinheiros, ou seja, ele não é uma moeda valiosa de troca. Além disso, o governo mundial não se importa com os marinheiros, e dificilmente eles aceitariam que uma ilha de piratas se torne um reino aliado, tendo passagem direta para Mary Joyce. Eles já perceberam que não podem confiar no Teach, já que após dar a ele o título de Chichibukai, ele usou isso para invadir Impel Down e soltar vários prisioneiros perigosos. Então dar a ele o título de Rei Aliado lhe daria passe livre para entrar na Terra Santa de Mary Joyce, o que eu não imagino o governo mundial permitindo. E então, percebendo que Garp não pode ser usado como moeda de troca com o governo, Barba Negra com certeza mudará seus planos. Ele ainda poderá tentar usar o Garp, como por exemplo para chantagear o Luffy a lhe dar o último dos 4 Road Poneglyphs. Mas, de qualquer forma, esse tipo de chantagem com refém acaba tendo um padrão que se repete muito. O refém, na maior parte das vezes, perde a sua vida. Em One Piece existe muito essa coisa de paralelos entre os personagens atuais com as lendas do passado. O Oda gosta muito de repetir eventos e ocasiões especiais, e se repararmos, Luffy é um claro paralelo do Roger. Os dois eram curiosos o suficiente para querer dominar a Grand Line e se tornar o rei dos piratas. Os dois compartilham o mesmo sonho, e ambos têm a habilidade de juntar companheiros por onde for que eles passem. Inclusive, vários dos personagens que já se encontraram com Roger quando viram Luffy se lembraram do seu antigo capitão. Já o Barba Negra é um claro paralelo com o Rox de Shebeck. Ainda não vimos muito sobre o Rox, mas o pouco que vimos é exatamente idêntico ao que Barba Negra está fazendo. Ambos eram estudiosos dos tabus que o governo mundial proíbe e queriam se tornar o rei do mundo. O navio do Barba Negra se chama Sabre de Shebeck.
É bem comum ter esse nome, e claramente é em homenagem ao Rocks de Shebeck. Além disso, Barba Negra fez de sua base a Ilha dos Piratas Hatinosu, também conhecido como o lugar em que os Piratas Rocks foram formados. Então, além de compartilharem o mesmo desejo de se tornar o rei do mundo, Teach ainda tem muitas ligações com o Rocks. E por fim temos Kobe, que tem um paralelo com o Garp. Assim como o Garp, Kobe acredita na justiça acima de tudo, mas ele não concorda com muitas coisas que a Marinha e o governo mundial fazem, conseguindo ver a podridão dessas organizações. Ele também entende que existe piratas bons, assim como existem marinheiros maus. E a maior semelhança dele com o Garp é que Kobe também ficou conhecido como o herói da Marinha, depois que ele salvou várias vidas de civis no incidente de Rockport. Mas a diferença do paralelo do Kobe com o dos outros dois é que a pessoa de seu paralelo ainda está viva. Apesar disso não ser uma prova determinante, é legal levar isso em consideração, ainda mais com o resultado que a morte do Garp teria na história. Se ele morresse nas mãos do Barba Negra, isso faria com que tanto Kobe quanto Luffy guardassem um grande rancor do Teach, e assim os dois poderiam se unir para vingar o Garp e pôr um fim de uma vez por todas nesse desejo insano e destrutivo do Barba Negra. Mais uma vez, criando um paralelo na história de One Piece, o da luta do Garp com o Roger contra Rocks de Shebeck, onde um marinheiro se uniu com um pirata para um bem maior. Eu sinceramente acredito que o Garp vai sim morrer na história, até porque ele não tem mais um papel tão importante, e o fim da sua vida seria um grande incentivo para a próxima geração. Apesar de eu ter ficado feliz que o Garp realmente continuou vivo, e eu aposto que você também ficou, a verdade é que o Garp atualmente já está bem velho e ele já foi relevante na antiga geração. Ele não tem mais a força que tinha antigamente, e geralmente em anime shonens como One Piece, esse tipo de personagem que possui peso, mas que não tem mais relevância para a história, ou que já foi relevante no passado, acaba morrendo como uma forma de incentivar, de dar mais motivação para as ações do protagonista. Garp antigamente preferiu o seu trabalho ao invés de salvar uma pessoa que ele amava, então seria poético e um fim perfeito para ele morrer salvando a vida de uma das pessoas que ele mais preza e ama, o seu neto Luffy, fazendo a escolha certa desta vez, salvar a família ao invés de fazer o seu trabalho, apostando assim a sua vida na próxima geração. E aceitando Luffy finalmente pela escolha que ele fez, sendo um incentivo final para Luffy finalmente se tornar o rei dos piratas.